Aí fora está lindo. Tem um dia ensolarado. Que coisa linda. Mas nós somos prisioneiros. Só vemos o sol de longe. Prisioneiro de Yahweh. Prisioneiro de Emanuel. Capturado. Tarde boa, queridos irmãos em Cristo Jesus, filhos de Emanuel. Bom, não sei onde é que eu meti o quem. Meu prazer é te louvar. Café do amor. Vou tomar um café de amor, da felicidade, da alegria, do bem-estar, de paz, de harmonia, da cura, tudo, libertação. Eu vou tomar um café. Evangelista Daniel, nunca te vi na live, ó rapaz. Do Facebook, primeira vez. Café da cura, da estabilidade, do consolo, do conforto. Hoje não é para cortar as serpentes, não. Estamos a esperar o resultado das 7 serpentes. Glórias a Deus. É quinta-feira. Estamos no penúltimo dia em direção à saída da semana. Já se fez um ciclo vicioso. Entra semana, sai semana. Como diz o profeta. Um dia chama outro dia, e uma noite mostra a sabedoria de outra noite. O dia vai, o dia vem. O tempo passa. E o tempo acaba com a mania de todas as coisas. Os jovens de ontem, hoje são velhos. A sabedoria de ontem, hoje é brinquedo das crianças. A moda de ontem, hoje é vergonha. A ciência, hoje é uma brincadeira. Os ricos de ontem hoje são pobres. Os poderosos de ontem hoje são pequenos. E os pequenos de ontem se tornaram poderosos hoje. O que era infâmia ontem, hoje é coisa honrosa. O dia das coisas pequenas ontem, hoje são coisas grandes. Quem é esse que está desprezando o dia das coisas pequenas? Pois subestimaram Elias. E o Elias se tornou tão grande na terra. Aleluia. E o nome de Elias está a voar sobre as nações, sem oposição. E quando aqueles que achavam que poderiam parar o Elias, investiram, perderam o norte. Como diz aí o brasileiro, perdeu o mané. Esse nem é brazuca, perdeu o mané. Se corre, o bicho pega. Se fica, o bicho come. Aleluia. Ainda que somos detestados e odiados, mas nós continuamos a servir, a fazer a nossa parte. Perdeu o mané. Perdeu o mané.
Você corre, o bicho pega. Você fica, o bicho come. São termos brasileiros como cadê? Cadê? Cadê você? Estás aonde? Cadê estás aonde você? Aleluia. Graças a Deus. Meu Deus, como um bom oleiro, quebranta-me. Rogério Goza. Você que meteste aí o quê? Você está pensando que esse é lugar para vir fazer publicidade ou quê? É melhor tirar já isso, já? Antes que eu não te tiro da live, tira isso. E quando eu te tirar da live, é grave. Quando eu te tiro da live, é um problema. Não vou te fazer nada porque as pessoas são ignorantes, não sabem qual é a live que estão a entrar, então já é hábito fazerem isso. Só que aqui é tudo diferente. Remova esse, sei lá que é isso, como é que se chama isso, esse site ou como é. Esse link que você mandou agora do YouTube, aqui você tem o lixo do teu canal. Tira isso aí, tá? Isso não é lugar das brincadeiras, não. Tem que se brincar com os homens. Com o céu não se brinca. Aleluia. 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 Está compartilhando o culto da igreja dele. Eu lhe mandei para ele para tirar. Porque senão, quando eu tirar, não vou tirar somente o link, vou lhe tirar também ele. Se você não tirar, eu que vou tirar. Se eu tirar, não tiro somente o link, te tiro também. E não pense que te tiro da live, te tiro da terra. Me dá, Senhor, um novo coração. Eu quero sepultar o teu querer. Parararararam, parararararam. Vem, meu Senhor, me renovar, com seu amor me envolver, teu Espírito envolver, para entregar em teu altar o meu viver. Ok. Preste bem atenção, minha gente. Os filhos do diabo que são inimigos dos filhos de Deus, e quem é inimigo dos filhos de Deus é inimigo de Deus, e quem é inimigo de Deus é inimigo dos filhos de Deus. Mas entre os filhos do diabo, alguns usam essa inimizade com prudência e não afrontam os retos caminhos do Senhor. Não perturbam os retos caminhos do Senhor. Não sei se vocês estão entendendo. O facto de você ser do maligno, o facto de você ser do maligno, tu não serás julgado senão no tempo determinado, quando você
se meteres no teu lugar, se concentrares. O pecado leva as pessoas a julgarem as pessoas, mas no tempo determinado. Por isso, há um tempo determinado que cada pessoa é visitada. Há um tempo determinado que cada pessoa recebe a visitação de Deus, consoante as suas obras. Quanto mais você peca, mais cedo Deus vai te visitar. Quanto mais pecados você cometer, mais cedo Deus te visita. Mas também tem casos em que os homens que mais pecados cometem não são visitados, até envelhecem. E Deus faz o que Ele quiser. Mas, no tocante a afrontar, a se opor aos retos caminhos do Senhor, isto é grave. É muito gravíssimo. Deus tem a sua obra na terra. Deus tem o seu reino na terra. E Ele recrutou seus filhos para trabalharem na sua obra, no seu reino, que é a sua igreja. Mas o diabo também tem o seu reino na terra. Também o diabo recrutou seus filhos para trabalharem na sua obra. Há uns filhos do diabo e trabalhadores do diabo, de forma consciente, inconsciente, são filhos inconscientes, ou então ignorantes, inconscientes não, são ignorantes, filhos do diabo, e servos inconscientes. Por falta de conhecimento, eles não sabem que são filhos do diabo. E por ignorância, que é falta de conhecimento, também servem ao diabo, porque não sabem que estão servindo ao diabo. Ok? Mas tem filhos do diabo conscientes e que servem também conscientemente. Eles sabem a quem eles servem, conscientemente. Vou explicar quem são esses que... Eles sabem a quem são eles e a quem eles estão a servir. Mas os tais inconscientes, ignorantes, não sabem quem são eles e também não conhecem quem é que eles servem. Mas não deixam de ser filhos do maligno. Há uns declarados e outros não declarados por falta de conhecimento. Quem são esses não declarados, inconscientes ou ignorantes, que são filhos do diabo e servem ao diabo? São as pessoas que não conhecem as profundezas de Satanás. Quem são os que conhecem as profundezas de Satanás? Os que conhecem as profundezas de Satanás são aqueles que são feiticeiros. Nós usamos, chama-se o termo de feitiçaria, feiticeiros. São pessoas que servem ao diabo conscientemente, se envolvem com as coisas do ocultismo conscientemente, não na sua ignorância, têm os seus olhos espirituais abertos. Eles, vocês sabem todas, práticas da bruxaria. Adoram a Satanás conscientemente, servem a Satanás, invocam a Satanás, fazem sacrifício a Satanás. Tudo isso fazem a obra de Satanás conscientemente, que é matar, roubar, destruir. E assim, existem esses dois grupos dos filhos do diabo na terra. Agora você veja, quer um como o outro, quando eles se oporem aos retos caminhos do Senhor, há uma resposta. A diferença é que quando os ignorantes se opõem aos retos caminhos do Senhor, com leveza são castigados. Com leveza são castigados. Porque eles são ignorantes. Não ficam impunes, mas ainda assim com leveza são castigados. Geralmente o castigo desse é para a repreensão, para ver se eles aprendem com a dor, para ver se venham para Deus. Mas nem todos chegam a vir para Deus com o castigo que Deus traz a eles. Agora, aqueles que têm conhecimento da causa,
que conhecem não senão com olhos abertos, que contemplam os dois mundos, o físico e o espiritual, e entre o espiritual os dois espirituais também, dependendo do seu nível espiritual. Se esse aqui se opor aos retos caminhos do Senhor, com maiores açoites, eles são açoitados. O julgamento é pesado. Estão entendendo? Pesado julgamento. Mas ainda assim, quando eles forem prudentes e não se oporem aos retos caminhos do Senhor, ou então fazê-lo no espírito e não no físico. No espírito, a liberação, em que eles estão a servir a Satanás para lutarem com o reino de Deus. No espírito, como criar tentações, não sei o que, atacar um crente, não sei o que, essas coisas. Não ficam impunes, mas eles têm a liberdade, a liberação, porque é um conflito. A própria Bíblia diz que porém inimizade entre as duas sementes. Então, neste conflito há guerra. Por isso, o Senhor também armou o seu exército. Lhes deu fortaleza, lhes deu as suas armas. Ele lhes enviou, como ele disse, Jesus, eis que eu vos envio, como ovelhas no meio dos lobos. Sede prudentes, lhes instrui como vencer os lobos. Não somente com as armas da nossa milícia, também com a prudência e com humildade. Isto estávamos a mostrar, vão, combate contra eles, lutem, e então aquele que for vencido é destruído, ou então escravizado, é capturado. Por isso Jesus armou o seu exército, preparou o seu exército para não fazerem brincadeira, lhes mostrou quais são as consequências de perder a guerra, quando é que a pessoa perde a guerra. Tudo isso, o ponto fraco do inimigo, vocês conhecem, o ponto forte, tudo isso. Eles também estudaram vocês, vos conhecem muito bem, e há um conflito. Quando é no espírito, eles não são julgados logo que eles entram na guerra, não. Quando eles perderem a guerra, é que depois vão ser julgados. Ok? Mas agora, conhecendo a realidade dos fatos, o mundo espiritual, e sabendo quem é Deus, porque eles servem a Satanás conscientemente e entendem essas coisas, e vêm no mundo físico afrontar, perturbar os retos caminhos do Senhor, o juízo cai. Exemplo concreto, vamos, Paulo. Paulo, ele servia a Satanás inconscientemente. Por isso ele diz que na sua ignorância cometeu crimes. Ele não era feiticeiro. Paulo era uma pessoa comum. Por falta de Deus, perseguia Deus. Era usado por Deus. Ele tinha zelo de Deus, mas zelo sem entendimento. E por falta de entendimento, então perseguiu o mesmo Deus que ele tinha zelo. Deu voto de morte, perturbou a igreja de Jesus. Veja quando o Senhor veio para lhe julgar com leveza. O que ele lhe falou? Duro é recalcitrar contra os aguilhões, Paulo. Quem me persegue a minha igreja me persegue a mim. E Deus lhe cegou para que a cegueira fosse o meio para que Paulo se rendesse ao Evangelho. Vai! E já preparei alguém que vai te falar as palavras na qual você se salvará. Mas foi cego. E quando veio Ananias, a visão voltou. 3 dias depois, e ele se rendeu a esse Jesus que ele viu e ouviu pelo caminho. E agora lhe serviu com o mesmo zelo. A diferença agora com entendimento. Já não perseguiu Deus, nem tampouco perseguiu os servos de Satanás na carne, mas sim no espírito. Combateu os servos do diabo no espírito e não na carne. Por isso, ele disse que a nossa luta não é contra a carne, nem o sangue, mas sim contra os espíritos. E assim Paulo entendeu. Tinha zelo, mas com entendimento. Não andou matando os feiticeiros fisicamente, mas começou a lhes matar no espírito, claro.
através das armas da nossa milícia, que não são físicas nem carnais, mas sim espirituais. Mas algumas pessoas que ousaram perturbar os retos do caminho do Senhor no físico, veja o que ele fez com o feiticeiro. Eu tenho certeza que se fosse um ignorante, Paulo ignoraria também. Mas Paulo, conhecendo que aquele indivíduo era bruxo, no livro de Atos 13, tem um cenário aqui, uma história em que ele conta que estava com o procônsul Sérgio Paulo e que ele evangelizava o Sérgio Paulo, que era um cônsul, que era embaixador, e ele lhe falava de Jesus Cristo a respeito da ressurreição, do juízo eterno, tudo isso aí. E apareceu um feiticeiro e começou a resistir a Paulo. E esse feiticeiro se chamava-se Elimas. E era um encantador. A palavra encantador significa feiticeiro. Um adivinhador. Que interpretava, que interpretava sonhos, visões, sei lá, problemas. As pessoas, naquele tempo, era um encantador. Que fazia encantamentos e tudo. Feitiço. Amaldiçoava com seus feitiços. Contudo, hoje existe. Hoje é uma multidão. E a diferença, ontem não estava no altar. Hoje está cheio nos altares. Como os pais deles, os Ben Samuel, os pentecostais, são todos encantadores. Tudo, universal, tudo encantador. Tudo candomblé. Espíritas brasileiras que vieram para Angola, associados com magia negra, são esses que estão a fazer encantamento nos altares em nome de Deus para amaldiçoar o povo. E o povo pensa que estão a lhes levar para o Emanuel. Preste atenção. E este Elimas procurava apartar da fé o procônsul. Ele tinha poderes mágicos da feitiçaria. Imagine se ele mandasse demônios para convencer o Sérgio Ramos a não acreditar nas palavras de Paulo. É o direito dele. Porque na guerra está consagrado assim. A única coisa que o Paulo ia fazer é resistir ao bruxo encantador e os seus encantamentos, suas magias, continuar, persistir e orar para que Sérgio Ramos se convertesse. Aliás, Paulo nem se aperceberia, nem saberia que existia um feiticeiro chamado Elimas, que estava a mandar demônios, que estava a usar encantamentos para que o homem, o cônsul, não se convertesse. Porque no espírito está liberado, é legal. Mas comete um erro. Tenho certeza que começou no espírito, quando ele viu que não estava a surtir efeitos e que o procônsul já estava a acreditar, já estava a ficar fraco. O coração do procônsul que estava duro, estava a ficar fraco no sentido de entender, compreender, acreditar, receber o evangelho. Então usou as táticas físicas e isso aí começou a persuadir fisicamente este homem. Quando se persuade alguém para não seguir Jesus, automaticamente terá que se falar mal de Jesus. Ou então não de Jesus, mas do servo de Jesus. Não é isso que acontece. Isso tudo é mentira, não vai nisso. Ele sabe que é verdade. Ele, o procônsul, sabia que era verdade, porque conhecia o mundo espiritual. Ele sabia quem era Paulo. Ele sabia que Paulo não era um falso profeta como ele. Sabia que Paulo não era feiticeiro. Mas vem e engana o Sérgio Paulo, não Ramos, não. Eu lhe chamei de Sérgio Ramos. Sérgio Ramos foi um jogador, né? Sérgio Paulo não era feiticeiro. Mas o Elimas era. E ele sabia, o Elimas, que Paulo era homem de Deus. Através da espiritualidade. Dos encantamentos. Não conseguiu a batalha no espírito e entra no físico e começa a falar mal do caminho e começa a persuadir o Sérgio para não aceitar o que Paulo falava e começa a falar mal de Paulo. Tenho certeza, falou que Paulo era um falso profeta, era um mentiroso, era um aproveitador, era um enganador, era um que queria o seu dinheiro. Veja
que Paulo ficou irado. Saul, que também se chama Paulo, no versículo 9, diz assim: e cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano. Veja só, filho do diabo é o que ele era. Eu já falei, filhos do diabo, não somente os que conhecem as profundezas de Satanás, e também os que não conhecem as profundezas de Satanás, mas não nasceram de novo e assim servem a Satanás, mesmo de forma inconsciente, por falta de conhecimento dos dois mundos. Ok? Dos dois mundos espirituais. Por causa dos pecados que vão vivendo, para as práticas, serviço ao diabo. Porque quem peca é do diabo, como está escrito. Então, veja que Paulo disse: filho do diabo, cheio de todo engano. Ouviu? Por que Paulo disse que ele estava cheio de engano? Porque ele sabia que Paulo estava a pregar o Deus Santo. E sabia que Paulo era homem de Deus. Mas estava a enganar o Sérgio que Paulo estava a mentir. Cheio de engano. E malícia. Porque malícia é isso. Mentir e dizer que esse é falso. Veja só, por exemplo, todos os feiticeiros. Por que o pai deles morreu? Muito cedo. Nem cumpriu os seus 40 anos, como ele falou. Porque ele foi louco e tolo, idiota. Conhecendo as profundezas de Satanás. Ele próprio assumiu que ele era bruxo. Ou é. Porque mesmo na morte o homem continua bruxo. Até no julgamento vai ser chamado de bruxo. Até na condenação vai ser condenado como bruxo. Assumia que ele é bruxo. Que era e é. Então, sendo bruxo, ele sabia distinguir quem era o Bem Samuel, quem era o discípulo do Cacu Felipe e quem era o Marcelino Mário Bento. Aliás, num debate ele mostrou isso. Falou a um outro falso profeta feiticeiro. Ele falou: essa aliança que estás com ele no dedo é o quê? E o falso profeta ficou envergonhado, não conseguiu se defender. Ele revelou e disse: você está a dizer que eu sou feiticeiro, que você não é feiticeiro, isso é o quê? E ele ficou envergonhado. O mundo todo, Angola, viu. Ok? Mas o erro que ele cometeu é embrulhar tudo na mesma panela. Se ele não falasse que eu era feiticeiro, que eu era falso como os outros, ele ainda estava vivo. Não, vocês estão a entender, né? Vocês estão a entender. Porque ele conhece as profundezas. Ele não é um ignorante. Não é um que está a falar por falar. Porque ouviu falar. Leu um comentário. Lhe falaram. Não. Ele conhecia as profundezas de Satanás. Ele conseguia ver quem é de Deus e quem não é de Deus. Ele sabia quem é verdadeiro e quem é falso. Ele poderia saber quem é companheiro dele e quem não é companheiro dele. Mas foi tão tolo, não digo infeliz, tolo, idiota, em que a ira, a mágoa é muito grande da derrota que estavam a levar, e ele se fez de corajoso, suicida, e veio afrontar os retos caminhos do Senhor. Filho do diabo, cheio de todo engano e malícia, e também inimigo da justiça, porque todos os filhos do diabo são inimigos da justiça. Todos, principalmente os conscientes, são inimigos da justiça. A justiça que é segundo Deus, não é segundo os homens. Porque se for justiça dos homens, eles são muito justos. Praticam mais justiça do que até os filhos de Deus. Estou a falar de justiça segundo os homens. A falsa justiça, a aparente justiça, a hipocrisia, como a caridade e outras coisas aí. Vocês ouviram o feiticeiro dizer, quando ele queria matar uma jovem, ele comprava um telefone caro. Humanamente, as pessoas viam que era justiça. Não, ele é bom. Esse tio é bom. Olha só, a menina não tem telefone. Não, esse tio é bom. O pai deles é bom. Afinal de contas, era para lhe matar. Então, aquilo que vocês chamam de justiça é injustiça, porque atrás disso tem malícia e maldade, hipocrisia e falsidade. O falso amor. Agora você veja. Cheio de engano, inimigo da justiça. E Paulo lhe mostra a causa que seria ferido. Não somente isso, mas quem te ensinou?
Por que você não cessa de perturbar os retos caminhos do Senhor? Quando é que um filho do diabo está a perturbar os retos caminhos do Senhor? Quando está a se opor. Como ele se opôs. Não queria que o Sérgio se convertesse. Porque ele queria que o Sérgio continuasse a lhe consultar e a lhe encher o bolso. Quando ele viu que apareceu a verdade e que estava a evangelizar, a ensinar o caminho da verdade àquele que era escravo dele, quando sonhava mal, ia já correr no Sérgio, aliás, no Elima. Elima, sonhei mal, epa, hoje tive um mau sonho, olha, isso é grave, tem que fazer um tratamento, olha, tem que dar isso, tem que trazer X. O Elima era próspero, embaixador, trazia esse valor, trazia não sei o quê. Tem sonhos, quem simula são eles. Enfermidades, males, ataques, são eles que simulam para você lhe procurar. Eles são perigosos. São perigosos. Os falsos profetas. Eu disse que ontem não estavam nos altares da igreja. Hoje subiram nos altares. E já te contei até certos nomes aí. E assumem a bruxaria. Mas o povo cego está a continuar a lhe seguir e ainda a ignorarem o conselho da verdade. Ouviu? Não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? É uma pergunta. Ou então, até quando você vai parar, cessar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Não cessas. E Paulo então disse, eu vou te mostrar. Ouviu? Essa é a causa que Paulo lhe feriu. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor. Vais ficar cego, sem ver o sol, por algum tempo. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele. E andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Viu? Eu tenho dito, Paulo lhe poupou muito. Dizer por algum tempo. Tinha que ser até a morte. Para aprender a não blasfemar contra os retos caminhos do Senhor. Viu? Quer os que se opõem aos retos caminhos do Senhor, quer os que blasfemam os retos caminhos do Senhor, são julgados. E o julgamento de Deus na terra depende daquele que está na terra. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Ok? Agora, Deus tem a sua soberania. Pode ser que a terra desliga e ele não aceita. Isso também é outra coisa. Por isso o homem de um talento disse, eu sei que tu ajuntas até aonde não as separas, separas onde não ajuntaste, colhes onde não semeaste. É verdade. Ele faz isso também. Mas que ele próprio prometeu e disse que se vocês ligarem na terra, também eu vou ligar. Isto é, se Paulo não lhe ferisse, Deus não lhe feriria naquele momento. Lhe feriria mais tarde. Porque cada obra que a gente pratica, cada atitude, cada ação, vai aparecer amanhã. Não somente no dia de juízo e antes mesmo no dia de juízo. Por isso a recompensa começa aqui na terra até na eternidade para os salvos, também para os condenados. Por isso há muito sofrimento. E Jesus disse a Pedro, volte a espada na bainha. Não sabias, Pedro? Aquele que mata a espada morrerá. O que leva em cativeiro, irá em cativeiro. Então, eles chamam isso a lei do karma. Dizem isso lá eles, a lei do karma. É a lei da vida. Começa aqui até na eternidade. Quero para os castigos, quero para a salvação. Agora você veja. Se opor aos caminhos retos do Senhor. Blasfemar os retos caminhos do Senhor. É grave. É muito gravíssimo. Gravíssimo. Isto é se colocar à frente e dizer, Deus, tu não vais passar. É isso que Paulo falou. Aí Jesus falou a Paulo. Me enfrentar, Paulo, é a mesma coisa recalcitrar contra os aguilhões. Amém? Até quando, ó Elimas, não vais cessar, não cessarás, não vais parar de perturbar. Veja só,
com seu cabindoque, seu cabifetiche, estava a perturbar os retos caminhos do Senhor. Isso mostra que aquele não foi a primeira vez. Ele já fez com outros servos de Deus. Por isso Paulo disse, até quando você não vai cessar? Quer dizer, que estava sempre ele continuava, mas encontrou um que ligou com o céu, um de espírito amargurado, um irado no espírito. Ele puniu. Se os outros lhe deixavam, Paulo não lhe deixou. Isso aconteceu também outra vez com o mesmo Paulo. Ele disse que teria entregado 2 discípulos rebeldes, blasfemadores, a Satanás, para que aprendessem a não blasfemar contra Deus. Ouviu? Então que Paulo não brincava. E não pense que andava a amaldiçoar as pessoas, qualquer um lhe amaldiçoava. Veja que os 2 casos que a Bíblia refere de Paulo foram uma de se opor aos retos caminhos do Senhor e outro de blasfemar o nome do Senhor. E aí depois vem o teólogo, o religioso, a Bíblia diz, abençoai e não amaldiçoai. Sim, abençoai e não amaldiçoai. Mas quem se opor aos retos caminhos do Senhor está perdido. E vocês estão a viver aí a era de Elias. Esse Paulo era de Emanuel. Cheio de graça, cheio de verdade. Está na terra aquele que é o próprio juízo. Então, estás a querer dizer que você não estás no tempo da graça. A graça, no fim, vem com juízo. Essa é a diferença. A graça, no princípio, é sem juízo. Casos isolados que a terra ligou e o céu ligou. Casos isolados que Deus usou a soberania, ninguém ligou, mas matou. Quando ele matou Herodes, será que há um apóstolo que lhe amaldiçoou? Não. O próprio Deus é que lhe feriu. Soberania. Porque também há muito que ele andava a perturbar os retos caminhos do Senhor. Há muito que ele blasfemava. E chegou a hora dele e Deus lhe visitou. Lhe matou no comício. Com a vida ficou podre. É isso que ele faz. Vocês vos apresentaram um Deus de brincadeira, um Deus morno, um Deus frio, um Deus artista, choramingueiro. Não brinque com Deus. Ok? Quem se opor aos retos caminhos do Senhor está perdido na era em que Elias está na terra. A coisa está feia. A situação está crítica na terra. Se o facto de você rasgar o folheto onde está o meu nome, isso vai te custar uma coisa, a vida cara. Não se pode brincar com o reino de Deus manifesto. Reino de Deus sombra, sim, pode-se brincar. O que é isso, reino de Deus sombra? Sombra não é uma coisa exata. Então não existe reino de Deus. Sombra. A sombra é só nome do reino de Deus. Antigamente, Israel foi a sombra do reino de Deus. Então não era reino. A única diferença entre a sombra de hoje e de ontem, aquele era a vontade de Deus, que Israel fosse a sombra. O de hoje não é vontade de Deus. Os pecadores não têm Deus, não conhecem Deus e começam a abrir igrejas. Então, eu chamarei, não é o céu não está chamado, eu que estou chamando, sombra do reino de Deus. A inexistência do reino de Deus. Digo sombra porque existe a imagem verdadeira que vai criar a sombra. E o reino de Deus tem que ser possuído com violência. Tem que existir um reino para que as pessoas possam possuir o reino. Se não existir o reino, ninguém poderá possuir o reino. E para existir o reino, tem que se libertar o reino. Depois que foi maniatado. Depois que foi capturado. Ok? Jesus teve que libertar o reino que estava na mão de Satanás. Pois Satanás teria
sim, tomado o reino nas mãos de Adão. E eu tive que libertar o reino nas mãos do diabo, porque a igreja, o reino que foi entregue à igreja, teria sido também outra vez resgatado por Satanás. E agora, a vocês, são chamados para virem possuir o reino. Possuir o reino, aleluia, com violência. Ouviu? Tomar o reino para que faça parte de ti, para ser filho do reino. E agora tem os inimigos, os filhos do diabo, cheios de malícia, inimigos da justiça, e tentam perturbar os retos caminhos, se opor aos retos caminhos do Senhor. Bom, Deus vai julgar com equidade. Se é um ignorante, com leveza. Mas se ele conhece as profundezas de Satanás, é para ser destruído. Brincaram com o reino inexistente. Sim, não existia reino. Era a igreja corrupta. Era sombra. Por isso brincavam. Charles Bois toda a vida brincou com a igreja. E eu vim lhe calar a boca. E eu lhe falei, brinca com eles. E nunca respondeu. Mesmo não brincando com o reino de Deus, foi cortado. Mas brincou com o falso reino de Deus. Paulo tinha o reino de Deus. Por isso ele disse, até quando você não vai cessar de perturbar os retos caminhos do Senhor? Aleluia. Eis aí a mão do Senhor contra ti. 2 blasfemadores, eu entreguei o corpo deles a Satanás para serem destruídos. Aleluia. Para aprenderem a não blasfemar contra o Senhor. Ouviu? E vocês não estão a entender nada. Vocês estão até se perguntar, mas que igreja é essa? Igreja assim, o reino de Deus é assim. Quando o reino se manifesta também, aleluia, a espada, para julgar, sim, aqueles que se opõem aos retos caminhos do Senhor. Por isso a Paulo lhe foi dito, duro é recalcitrar contra os aguilhões. Você não sabia perseguir o meu reino é me perseguir a mim como o rei do reino? Então é duro me perseguir. É a mesma coisa andar em cima dos pregos afiados e quentes e em alta velocidade. Recalcitrar contra os aguilhões. Estão a entender? Vocês não estão a compreender o tempo que vocês estão a viver. É o tempo que o reino se manifestou. Agora, aquele que for prudente vai viver mais tempo. O salário do pecado é a morte. Mas se você não afrontar os retos caminhos do Senhor, se você não blasfemar o nome do Senhor, você vai viver até o tempo que for julgado ou então cortado da terra por causa dos seus pecados. Mas aqueles que blasfemarem, aqueles que se oporem, não vão cumprir os dias da sua vida. Aleluia. Que coisa linda. Não entenderam isso? Deus é soberano, Deus é Senhor, Deus é terrível, Deus é fogo consumidor, Deus faz o que lhe apraz. O único que tem o nome de Jeová e é o Altíssimo sobre a terra. Agora vocês pregaram um Deus inexistente, desconhecido. E por isso os filhos do diabo, que vocês também são filhos do diabo, os filhos do diabo, os conscientes, brincaram com o nome de Deus. E vocês fizeram com que o nome de Deus fosse blasfemado. E não lhes aconteceu nada. Agora eu quero ver alguém que brinque com o nome de Deus na terra. Porque o nome de Deus na terra agora vai ser valorizado. Meu nome será grande, desde o nascimento do sol até o pôr do sol. Mas um dia o nome do Senhor foi blasfemado, aleluia, por causa da igreja. Quando é que os muçulmanos respeitaram a igreja? Mas agora os muçulmanos estão a respeitar e vão respeitar o reino de Deus. Eles sabem que eles não têm nada. Eles sabem que eles têm que se vergar, têm que se dobrar, têm que se prostrar. Têm que vir de joelho. Quando é que os reis respeitaram a igreja na terra? Vocês foram escravos, pá. Ou a igreja de Jesus Cristo sem Jesus. Então não é a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo em Jesus. Vocês são a igreja do diabo em nome de Jesus. Quais são os reis que vos respeitaram? Vocês foram escravos, vocês foram instrumentos dos políticos, vocês foram instrumentos escravos dos políticos. E eles vos usaram a seu belo prazer. E agora se manifestou o reino. Tentem eles virem usar o reino de Deus. Tentem eles brincarem com o reino de Deus. Não vão cumprir os dias da sua vida. E por isso tem que ficar quieto, tem que ficar em silêncio. Se querem viver mais um pouco de tempo,
como eles são obstinados, não querem Deus, ninguém é obrigado até a querer Deus, ninguém é obrigado a buscar Deus, ninguém é obrigado a ir para o céu, ninguém é obrigado a fazer nada. Mas quem blasfemar, o dono da igreja vai lhe punir. Quem se opor aos retos caminhos do Senhor, ele não vai esperar o dia do julgamento, é agora. Ele vai te matar, ele vai te mostrar que na terra mando eu e acabou. Nada escapa diante de mim. Ouvistes? Até os próprios demônios estão a gemer porque sabem que o tempo deles, aleluia, já chegou. Pois um dia disseram: vieste nos atormentar antes do tempo, agora quero ver para falarem outra vez isso. Eis aqui o tempo, aleluia, da vingança do meu Deus. Eis aqui o dia da vingança do meu Deus estava no seu coração. Eis aqui o dia do juízo do Senhor sobre a terra. Ai, mas aqueles que blasfemarem contra o nome do Senhor vão perecer, não vão cumprir os anos da sua vida. Aqueles que se oporem para perturbar os retos caminhos do Senhor vão perecer e não vão cumprir os dias da sua vida, suas vidas. Então vocês escolhem: ou fica em silêncio, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus, e cada um no canto dele, anda nos seus caminhos, sirva ao seu Deus, adora o diabo, vai no cemitério, come carne de porco, e não sei o que de pessoa, rato, tudo isso. Porco não, porco é grande comida, estou a falar carne de pessoa, porco é grande comida. Vai lá no cemitério, come as visceras, os olhos dos seres humanos, desenterra e depois volta a enterrar e não sei quem, desde que você não se oponha para perturbar os retos do caminho do Senhor. Não pense que Deus vai lá para ir e lá te destruir. Não, no seu tempo próprio. Mas ai daquele que tentar perturbar os retos do caminho do Senhor. Tem um miúdo que continua a gravar aí contra mim, né? Resistam a isso e vocês lhe procurarão, não vão lhe achar. Pois ele está no tempo de Deus, aleluia. Era importante que aparecesse alguém para apedrejar o Elias. Os primeiros pararam de apedrejar. Depois foram levantados outros. E ele não sabe por que os outros pararam. E ele também vai parar. A diferença é que os outros pararam, estão a sofrer com a depressão, mas ele nem vai sofrer com a depressão. Vai perecer. Ouvistes? Até quando você vai cessar de perturbar os retos caminhos do Senhor? E nós estamos a ver a urgência do juízo de Deus nos últimos dias. É incrível. Enquanto estamos a entrar para a manifestação do dia, ou então para o amanhecer do dia, enquanto estamos a caminhar para o fim do choro, a tristeza que vai parar, ou então o choro que durou toda a noite, e a alegria que vem no amanhecer, o juízo de Deus é tão presente, é tão urgente. Na hora, Deus está a punir as pessoas que se levantam e tentam se opor aos retos caminhos do Senhor. Na hora. Em todas as nações os relatos vêm. Vêm em todas as nações. É uma calamidade. As pessoas estão a morrer. As pessoas estão a ficar malucos. As pessoas estão a perecer. As pessoas estão a sofrer danos irreversíveis por causa, sim, de se oporem aos retos, por causa de quererem perturbar os retos caminhos do Senhor. Então, por causa da blasfêmia contra o Senhor. Aleluia. Eu recebi uma mensagem agora de uma jovem que achou que era valentia do serviço secreto, que me chamou de bruxo, que estava a recrutar alguém para os serviços secretos, e esse alguém lhe resistiu. E a primeira coisa que ele fez, ele disse: assim vais falar no bruxo do teu pastor, né? E essa pessoa lhe falou: sabes quais são as consequências de você chamar ele de bruxo? É grave. Ignorou. Hoje recebi uma mensagem, a família dele a implorar a favor. O irmão tem o áudio. À noite depois vou vos fazer ouvir. Olha, eu sou irmão daquela jovem que queria levar o teu discípulo no serviço, ele chamou de no sistema. Nós estamos preocupados, a família. Ela está
internada muito mal. E nós, como família, viemos pedir perdão. Primeiro, antes de internar, ficou perturbada. Depois, incêndio na casa. Agora, foi ferida. E eu tenho dito isso. Ele já tinha pedido perdão. Mas eu falei, não vai morrer, mas vai sofrer. Porquanto faltou respeito. Você vai chamar Elias de feiticeiro? Sabe quais são as consequências? Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso é para os outros saberem da lição. Estou a falar aqui no Facebook para todos saberem. Se você me chama de feiticeiro, você vai morrer, porque eu não sou feiticeiro. Se você me chama de falso profeta, você vai sofrer, porque eu não sou falso profeta. Se você me chama de mentiroso, você vai perecer. Agora, se és bruxo, vais morrer. Se você é um ignorante, vais sofrer. Aleluia. Glory to God. A terra, a cachorrada acabou. Ouviu? Não se pode brincar com a obra de Deus. Todos que se opõem aos retos caminhos do Senhor, todos que blasfemarem Elias, vão perecer. Cada um segundo a sua medida. E a medida é no conhecimento que você tem. Se conhece as profundezas de Satanás com mais gravidade. Como dizem aí os tribunais. Como é que é o juiz? Medida mais agravosa. É? Com medida mais agravosa. Ouviram? Vocês estavam a pensar que é brincadeira? Não somente o reino se manifestou, a terra tem que se calar. Sabe por quê? Pela primeira vez na terra, se vocês não sabiam, preste bem atenção que eu vou vos falar. Preste bem atenção. Depois da queda do homem, pela primeira vez, alguém se move na terra nesta dimensão. Qual dimensão? Na hora 2:45, menos 15 minutos para a hora 3 do dia. Primeira vez que alguém alcançou esta dimensão vivendo na Terra. É um problema grave, é um terremoto, como é que é? Uma bomba atômica na Terra. Não, primeira vez que a Terra tem um homem que entrou no céu, no sol e vive na Terra. Não, vocês me entenderam? Deixa eu vos explicar muito bem. Esta Terra está mesmo mal. É a primeira pessoa que alcança esses níveis espirituais e vive na Terra. Quer dizer, com o poder de destruir a Terra. Estou falando no reino de Deus. No reino deles, já estiveram lá. Estão lá. E por isso estão a perecer. Primeira vez que um homem de Deus, desde o tempo dos patriarcas, até Cristo, resistam a isso. E quando estou a falar Cristo, estou a incluir os discípulos de Jesus. Que alguém alcança o sol vivendo na terra. Alguém com a chave da morte do inferno vivendo na terra. Alguém com a chave do abismo amanhã, ainda não, vivendo na terra. Sabe o que é que eu vou fazer? Se vocês não sabem. Com autoridade para fazer e desfazer. Com autoridade para destruir. Para matar. Para arrancar as almas das pessoas. E jogar no inferno. Para fundar cidades. E só por um motivo. Se opor ou blasfemar. Tenho a certeza que naquele nível todos vão ser sensibilizados, terão terror e medo de mim e da igreja. E o mesmo poder que eu tenho, eu passo na igreja. Ouviu? E eu estou a instruir os discípulos para manterem a quietude e a calma para não destruírem as almas. E eu já lhes mostrei quem deve levar no focinho. Quem se opor e quem blasfemar. Então, o que vocês acham?
primeira vez, alguém a viver no vosso meio cheio do poder. Eu estou a ver o Emmanuel a receber muito poder, mas já não vivendo nessa dimensão terrestre, terrena, mas sim espiritual. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Esse poder que o homem vai receber vivendo na terra. O que vocês acham? Não, se perguntam ainda se Jesus estivesse a viver no vosso meio com aquele poder que ele teve, que ele recebeu, depois que ele ressuscitou. Não me falam ainda. Se Jesus se movesse entre vocês, não no espírito, com a manifestação física, porque um corpo físico transfigurado, ou então transformado, tem a manifestação, pode coabitar nos dois mundos. Quer dizer que ele é espírito, mas também pode fazer aparição, você pode tocar, pode sentir, pode não sei o quê, mas é espírito, porque já não dorme, não vai no banheiro, aquilo tudo, não sente dor, não precisa carne, não sei o quê. Então é espírito. Ouviu? Sem sangue, sem carne. Todos eles transformados. Mas ainda assim, que tem manifestação física. Já imaginou se Jesus se movesse naquele tempo, depois que ele ressuscitou, vivesse aqui na terra? Como é que seria? Aquele que entra na parede, aquele que aparece em todos os lugares ao mesmo tempo. Aquele que... E ele disse, é-me dado todo o poder. E agora vocês vão experimentar um homem a viver na terra com esse poder todo. Cachorrada acabou mesmo na terra. Todos esses meninos estão a blasfemar agora e vão morrendo por causa da caminhada. E o diabo vai lhes incitando para morrer. Viu essa jovem, quando ele estava a falar que eu era bruxo, estava com doçura na boca. Assim vais falar no teu feiticeiro, teu pastor, né? E outros falam, pode falar, ele não me faz nada. Agora está aí. Os parentes fizeram um áudio a me implorar para que eu me compadecesse dele. E eu já me compadeci dele. Porquanto eu mesmo tinha dito que ele não morreria, mas queria sofrer. E já está a sofrer. Está no estado crítico. Estava, desde que o áudio caiu, já voltou no normal. Esse nunca mais vai blasfemar. Nunca mais. Nunca. Para aprender a não blasfemar contra as dignidades. Falta do respeito. Isto é em toda a terra. Nos 4 cantos da terra. Ou as pessoas vão se calar para viverem, ou vão abrir a boca para falar à toa para morrerem. Porque quem se opor na obra do Senhor é atropelado. E Jesus diz, é recalcitrar contra os aguilhões. E é duro. Essa é a verdade que não vos falaram. Aqui está aquele que é maior que Paulo. Vou terminar minha mensagem. Pela primeira vez na terra, tereis um homem com as 12 estrelas, com as 12 luas e com os 12 sóis. Não é o caso de José. Aquilo em José foi simbólico. Se fosse real aquela dimensão, a terra toda estaria na mão de José. Quando ele sonhou que as 11 estrelas e a lua e o sol se prostravam, se fossem potencial, os 4 cantos da terra se prostrariam diante de José. Mas aquilo foi simbolismo. Porque é a era do simbolismo. Ok? E é isso que o homem vai alcançar. Pela primeira vez na terra, vocês vão experimentar coabitar com um homem e uma igreja plena. Não é igreja de nome, igreja plenitude. Qual plenitude que teve essa igreja? Plenitude de Satanás? Tem uma igreja chamada Igreja da Plenitude, né? Eles nem sabem o que é plenitude.
Plenitude do quê? Do poder? Plenitude do quê? Do conhecimento? Plenitude do quê? De sabedoria? Plenitude do quê? Do reino? Ou do conhecimento? Ah, nem sabem. Igreja da plenitude. Plenitude do quê? Do diabo. Nem mesmo a plenitude do diabo teriam alcançado. Mas tereis uma igreja do Deus vivo com a plenitude do reino de Deus. Não é do poder, muito mais do reino. Governo pleno de Deus na terra. Está aqui o homem que vai alcançar isso e vai entregar a sua igreja. Aleluia! Como uma bola de fogo. Ouviu? Na terra se mover. Depois de destruir tudo. Destruir os reinos desse mundo. Só vão ficar aqueles que se vergarem. Eu, no princípio, quando eu vos falei, você estava a zombar. Quando eu disse, todo capim que se dobrar vai viver. E vocês brincaram, né? Viu o capim que não aceitou se vergar? Já morreram. Onde estão os machudas? Onde estão os papá não sei quem? Onde estão os Charles Bois? Onde estão os pais deles? E você que está vivo, ainda não se vergaste, você pensa que o teu silêncio faz bem, porque você ainda vai viver mais um tempinho. Mas se continuares assim e não se arrepender, também, principalmente aqueles que já enfrentaram, quer no físico como no espírito, viu? Você que já blasfemaste contra mim, ser pastor que dissesse que eu era falso, se você não se arrepender, tu também serás julgado. Não foste julgado até hoje porque você não é das trevas, porque você falou na sua ignorância, mas ainda assim é pecado. E no tempo próprio serás julgado. Mas se tu fores rápido para te arrependeres, vais escapar da ira de Deus. Aleluia. Oh, Deus está irado, o céu está a lampejar, nesta hora há vozes, trovões no céu, está tudo vermelho. Deus está irado por causa da impiedade, o juízo caiu sobre a terra e ninguém vai poder impedir isso. Ninguém. Ainda bem, é juízo com leveza. Por isso eu fui enviado, para que ele não viesse destruir toda a terra com todo tipo de maldições. Mas ainda assim, os blasfemadores e os opositores dos retos caminhos do Senhor não estão a ser poupados. Vocês subestimaram-me, zombaram-me quando eu vos falei essas coisas no passado. Vocês achavam que eu era um aventureiro. Agora estão a ver como é que a terra está. Estão a ver o silêncio, o terror. Ontem era só silêncio, né? Hoje silêncio associado com medo. Todos eles, quem será a próxima vítima? Quem? Sim. Seus obstinados? Então pode esperar o caixão, o cemitério. A próxima vítima é você mesmo que está a perguntar quem será a próxima vítima. Estou a falar a você que é inimigo da justiça, perturbador dos retos caminhos do Senhor, quer no espírito como no físico. Ninguém vai escapar. E termino a minha mensagem dizendo: como escapareis da condenação do inferno, ó serpentes e escorpiões? Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus, do juízo de Elias? Produzam frutos dignos de arrependimento e não presumam em vós mesmo que vocês são crentes, pastores, ministros, profetas. Todos vocês vão perecer se vocês não produzirem frutos dignos de arrependimento. E só é possível produzir frutos dignos de arrependimento através da minha mensagem. O resto tudo, como diz aí o meu rapaz, é balela. Ouviste? Os relatos, os testemunhos em todo o mundo vêm de todas as nações, das províncias, de tudo. Que um dos feiticeiros que eram arrogantes, soberbos, atrevidos, que maltrataram, destruíram a terra, hoje agora estão a levar no focinho, como dizia Savimbi. Estão a perecer. Aleluia. E o exército está a crescer. Estamos a se multiplicar. Aonde tem um mata-bruxo, onde tem alguém com decreto, Elias já está na sua terra, é perturbação. É perturbação das nações. É perturbação. É destruição. É o resgate. Mas também não se esqueçam, é libertação. E, como falou uma mulher congolesa, minha filha achou Elias e ele nos trouxe a vida na nossa casa. Ouviram? Minha filha achou Elias e ele trouxe vida em nossa casa. E assim,
Não pense que Elias veio somente para machucar, veio também para salvar, para a queda de uns e para a elevação de outros tantos. Por isso, eu vos mostrei à luz da Bíblia quem são os filhos do diabo e quem são os filhos de Deus. E dentre os filhos do diabo são aqueles que são conscientes e inconscientes, servos de Satanás conscientes e inconscientes. E assim, e quem são os que vão perecer antes do tempo determinado? E estão aparecendo aqueles que se oporem aos retos caminhos do Senhor. Ficarão perturbados. Todos esses que você está vendo, esses generais, ministros, deputados, não sei quem, membros do partido A, B, C, que estão a morrer, blasfemaram. Sabiam disso? Aqueles que andam embora em silêncio ainda vão viver. Sabia disso? Ah, você não sabia, né? Esses todos falaram mal. Zombaram. No afã de querer convencer alguém, mesmo sabendo quem é o homem, falou mal, que é para convencer a pessoa. Esse outro, o melhor jogador, teria blasfemado, me chamou de arroqué, chamou-me de extremista. Ele é muito extremista. Ele estava a mentir, porque ele sabe quem é o extremista. O extremista é um homem que fala à toa, que tem um zelo como Paulo. Ele me chamou que eu era um idiota. Um extremista é um zeloso idiota. É um fanático. É um sem noção. Zero sem entendimento. Viu? Deixou embora a boa dele. Tanto dinheiro. Aleluia. Muitos êxitos na terra. Mandem-me as experiências no mundo dos afrontadores, opositores e blasfemadores dos retos caminhos do Senhor. Está cheio. E a espada não voltou. E vai continuar. Não vai voltar vazia, sem primeiro prosperar naquilo a que foi enviada. A espada foi enviada. Ô espada, ergue-te. Não volta não. Até terminar a missão. Mandem-me os vossos testemunhos. 17 horas e 48 minutos. Uma feiticeira no Ambo disse que ele mandava naquela rua, no bairro. E disse que a jovem ia ficar no chão. Ele ia mostrar quem é que manda no bairro. E o discípulo de Elias respondeu que é o irmão da jovem. Eu conheço quem é que manda nesse bairro e também em todo mundo. E o Senhor disse, já que você conhece quem que manda nesse bairro, fale-me o nome dele. E ele disse, o nome dele é Elias, o meu pai, o meu mestre. E ela e os seus filhos começaram a zombar. Com seus cabindoques. Ele não sabe que Elias está a cortar os embondeiros grandes. Ele cabimbondeiro lá, plantada no deserto, cheio de espinhos. E zombou de Elias. Eram 20 horas. Às 4 horas, foi ferida. Elias lhe visitou. Catico-tico com ela. Até hoje, o que ele desejou na menina é o que lhe aconteceu. Está no chão. Tem que lhe levar até fora, lhe pôr na cadeira, depois lhe tirar mais até na cama.
E mandaram um recado quando foram no Quimbandeiro. Estamos a vir aí para resolver o problema. O vosso filho falou uma palavra. Essa palavra é perigosa. O nome de Elias tornou muito perigoso. Nunca na terra o nome de Elias se tornou tão perigoso como agora. Até os demônios feiticeiros malucos estão a fugir só falar Elias. Vosso filho falou um nome que criou problema na nossa filha. Por isso, estamos a vir aí para ir no Soba. E os parentes estavam com medo. Nos arranjaste problema. Vocês ficam a entrar nessas igrejas à toa. Vocês são embora de católica. Nasceram na católica, agora veja só. Vos ensinam isso lá nessa igreja? E o rapaz disse, não tenho medo. Nunca vão ter a coragem de vir me levar para o Soba. É o desafio. Ouviu? Se eles foram no Soba queixar, sabe o que o Soba lhes falou? Vocês querem morrer todos, ok? É melhor ficarem em silêncio. Porque senão toda a casa vai seguir. É esse nome que vocês estão a falar aqui. Aquele senhor é muito perigoso. Aquele enterra casas inteiras. Não me arranja o problema. Não quero vos ver mais aqui. Vai embora. Tem minha mulher. Pá. Eu não quero embora deixar minha mulher e os meus filhos. Vão. Sim, aquele cabindoque de bungular na casa dos outros de madrugada. É que ele vai enfrentar Elias. Chegaram, olha o pipiri. Aqueles estavam agitados, queriam no Soba. Já ninguém fala mais nada. E quando o rapaz passa, saúda a senhora. Boa tarde, vizinha. Sim, sim, meu filho. Meu filho. E como é que vocês estão lá em casa? Nós estamos bem, meu filho. E o meu filho está bem? Ouviu? Ele já que saúda. Oh, meu filho. Os membros todos pararam, a coluna e o quê? E as mãos e as pernas, mas a mão e a boca continuam de pé. Meu filho! Aí o meu filho. Seu rapaz, eu tenho a certeza. Estamos aí noutra rua, não quero passar para lhe saudar. Só ele disse, meu filho, não me saudaste. Como é que dormiram? Amba! Mba! Cu! Cu! Aquele rapaz aí do Wesa Paradise, arrogante. Você lhe viu o que eles fizeram? Mandou prender um discípulo de Elias, lhe acusando que roubou. Discípulo de Elias não rouba. Assim os gajos inventaram isso por causa do mata-bruxo. Inventaram, não, vamos lhe pôr na cadeia porque ele está nos perturbar aqui. Foram lá e mandam lá os seus amigos comandante e tal. Dá lá uma massa, olha. Comarca com ele. E foi lá uma mulher amargurada do espírito, que é a madrinha desse rapaz. Chegou, eu quero falar com o comandante. Olha, senhor comandante, você conhece quem é o Elias? Eu sou discípulo de... Olha, não conheço. Olha para esse homem aqui. Abaixou que o comandante suspirou. Mudou já a língua. Não, na verdade, ele estava a dizer que esse senhor não vai sair. Esse não... Está dizendo, não tem nada a ver com isso. Ai, não sei. Me dá o número do tal dono do Wesa Paradise. Eu casei mesmo aí. Arrogante. Todo mundo confirmou que é arrogante. A jovem lhe ligou à senhora. Eu sou a madrinha do rapaz que você mandou prender. Sabe qual? Olha, eu sou discípula do Elias. Sabe quais são as coisas? Não, por favor, olha. Eu não tenho nada. Não, é meu irmão. Nesse momento que nós estamos... O filho do meu irmão que lhe prendeu está gravemente doente. Por favor, não. Ouviu? Não brinque com Elias.
Ah, porque o Eza Paradise arrogante, porque eu tenho comandantes, generais, começou. Aqui quem manda é Elias. O tempo deles acabou. O tempo deles de dizer, sabes quem sou eu? Hã? Em Angola era assim. Sabes quem sou eu? Sabes que agora é tempo dos filhos de Elias dizer, sabe quem sou eu? Eu sou discípulo de Elias. Hã? O tempo sabe quem sou eu, o tempo deles acabou. Agora é o tempo de vocês lhes dizer, você sabe quem sou eu? Sabe quem é meu pai? Sabe quem é? Ele te mata, te arranca as patentes, te exonera, te põe no cemitério. Mata papa, mata presidente, mata general, mata juiz. Não brinca. Aleluia. Glory to God. E um comandante que viu o outro comandante, o chefe dele, a tremer, chamou na senhora. Esse senhor é quem? Que tem muito poder, que fez estremecer o comandante. Quem é esse senhor que tem muito poder, que fez estremecer o chefe? E a senhora falou, esse é o Elias que havia de vir ao mundo. Perto de Deus, onde eu quero me esconder. Quando eu tomar o sol, o que eu vou vos fazer? Ainda podem me atirar pedra, porque eu estou no caminho da 12ª hora. Mas quem me atirar pedra, eu vou lhe gravar. Depois vou lhe visitar. Onde eu quero me esconder. Yeah. Ouviu? O irmão lá do dono do Eza Paradise que inventou aquela calúnia do discípulo e já começou a ser julgado. O filho dele gravemente doente. Para aprender a não blasfemar contra as dignidades. O tempo de blasfemar contra o Senhor acabou. Ah, vocês não entenderam porque que eu já estou na minha terra e mando na minha terra. Vocês acharam que era uma emoção, né? Na minha terra e mando na minha terra. Terra é minha. Vocês são intrusos. Se vocês querem viver na minha terra, é melhor obedecer às minhas regras. Tenta só tirar pedra. Tenta blasfemar. Tenta se opor aos retos caminhos do Senhor para você ver. Lá no inferno vai saber que perdeste a chance de ir para o céu. Onde andam os pentecostais? Andam em silêncio, né? Eu vou vos visitar. Eu? Como visitei os feiticeiros de Cabinda, o que eles me fizeram, eu lhes gravei. Os feiticeiros de Cabinda passaram a noite no Mayombe a invocar Satanás e fizeram cair uma grande chuva para que não houvesse atividade. Quando mandei lá ao meu filho, eu disse, vou vos apanhar. Assim, aquele Soba também estava lá naquele grupo. O Soba já morreu. Os que estão vivos estão me ouvindo. Todos vocês que estavam naquela mata de virgem, de Cabinda, que estavam a invocar demônios. Quem não estava, não? Só quem estava lá. Quem não esteve lá, Maria Beca, pode avisar os teus parentes que não estavam lá para ficar à vontade. Mas se tinha lá alguém que estava lá, que ainda está vivo, eu lhe gravei, hein? Como eu gravei aqueles lá do Ex do Bungo, do Carmona, do Mochico, estão gravados. No dia da visitação do Senhor,
eu vou vos visitar. Todos que verem Mata Bruxo e aparem em choque, é grave. Quase todos morrem. São poucos que vivem. Respondi a uma pergunta aqui da Baraúna. Eusinete Rodrigues. Marlene Oliveira. Apagador de fogo. Eu vejo tudo, então. Nalinkolo, Kombonayo, Ekubama. Aquela jovem, eu disse que não ia morrer. Só ia sofrer. Mas os amigos dele, todos eles vão morrer. Porque é só ele que pediu perdão. Se ainda não morreram. Pra te adorar, ore. Não, vocês queriam ouvir pela primeira vez que um homem vai viver na Terra recalcado de poder. Poder das estrelas, poder da lua, poder... Não é estrelas essas aqui, né, lua? Na dimensão da glória. Nesse momento, esse poder que vocês estão a ver, você vai me perguntar, você sabe? E esse poder? Esse sol das estrelas, da glória das estrelas. Agora imagine, em breve o segundo poder vai se manifestar. E se só o primeiro poder é assim, qualquer um que perseguir só um dos meus parentes ou dos meus discípulos, vou deixar uma nova palavra na terra. Qualquer um, bruxo, agente da secreta, falso profeta, que perseguir um dos meus parentes, ou um dos meus discípulos que creem que eu sou Elias, vai morrer na hora. Porque Pai Nosso, Pai Nosso, Pai Nosso. Foi lá brincar com fogo, o fogo lhe queimou. Estava chorando. Então não era o valentão que disse que eu era falso profeta. Hã? E agora? Ele pensou que esse Sadraque, os Lufankenda que andam em silêncio são burros, né? Eles são vivos. Hã? M. Samuel, quando estavam a lhe perseguir nos pentecostais e no regime, ele falou assim, numa live dele: vocês estão a me perseguir, tem um homem que anda aí vos perturbar. Você não consegue nem lhe responder a mim. Mas a única vez que eu gostei do M. Samuel foi naquele momento. Eu falei, sim senhor, rapaz. Olha o que ele falou na live dele. Vocês estão aqui a me perseguir porque não sei o que. Hein? Tem um aí do que fica, que anda a vos perturbar. Dia e noite. Vocês não lhe fazem nada. Agora eu não fiz nada porque... Tony Lisboa. A única vez que eu gostei do BM Samuel foi essa. Eu disse, sim senhor, rapaz. Estás a ajudar o teu cota. Tá? É? Outro meu tio perguntou ao meu irmão: por que o BM Samuel não consegue falar do nome do sobrinho? Você sente que ele está a falar do sobrinho, mas fica a escavar. E o meu irmão lhe falou: ele tem medo. Nem falou o meu nome, só falou o homem lá do que fica. Vocês não lhe fazem nada. Eu não fiz nada toda hora me perseguirem. Me deixam embora. Tá aí, vamos lá perseguir. Vamos fechar. Ele ainda falou, vamos fechar a igreja daquela aí. Aleluia. Já encaminhaste? Eu sei que o rapaz está aqui na live. Já encaminhaste o áudio na menina do serviço secreto que eu meti na cama
Já encaminhaste? Valentim, quando você pede perdão, eu te perdoo. Naquele mesmo dia à noite ele veio pedir perdão. Eu já falei, está perdoado, mas vai sofrer. Tem que sofrer para não brincar com as coisas sérias. Na live da semana passada eu falei que o meu chefe pediu que tirasse o mata-bruxo que estava a lhe fazer a confusão. E o pai disse para não tirar, mas virar o mata-bruxo. Passando 2 semanas, eles foram despedidos. Ouviu? Não, vocês estão a entender. A coisa está grave na Terra. Qualquer um só que te falar, olha, tira isso, se não morrer, vão lhe expulsar da empresa. Vão lhe exonerar. Vai ser despromovido. Três dos meus chefes foram despedidos. Sim. Pelo menos assim, nunca mais vai mandar virar o mata-bruxo. Nunca mais vai mandar tirar o mata-bruxo. Onde ele for, quando ele ver mata-bruxo, vai dizer assim: por causa desse senhor aqui que eu mandei para alguém tirar no peito, perdi o meu pululo, o lombongo. E você pensa que é só aquilo? Mulher, viu uma mulher que falou, contou essa experiência, testemunho. Aquilo não basta. Foi despedido e também já está a sofrer depressão, insônia, tudo. Se não vir te procurar para se arrepender, vai no cemitério. Preciso voltar no santuário. Quem é que está doente aí? Põe a mão no lugar da enfermidade. A enfermidade sai. E ele enviou a sua palavra. E a sua palavra os curou. Receba a cura. Em nome de Jesus Cristo. E tu que estás a interceder por alguém, a palavra chega até essa pessoa também. Quero para a cura, como para a libertação. Romão? O homem a bocejar parecia um leão. Meu Deus. Tem que começar a sair do ecrã para bocejar. Aqui é terror. Pela primeira vez tereis um homem na terra. Estou a falar vivendo na terra. Vivendo na terra, recalcado, com 3 poderes. 3. 3 poderes. Sim, Miguel. 3 poderes. Poder do primeiro céu, poder do segundo céu, poder do terceiro céu. Quem vai tossir na terra? Hã? Se só tinha um que se movia na terra com um poder, só um que viveu na terra e tinha um poder, e ainda nem, no fundo, nunca viveu ninguém com um poder na terra, nada. Esse um que conquistou um poder em vida é no fim da vida. Não, vocês não entenderam, né? Um conquistou o primeiro poder no fim da vida. Ou então foi chocar com o último poder do primeiro poder. E matou ele. Mas não venceu ele. O que era segundo, agora o terceiro, chegou até aonde chegou quem? O primeiro. A diferença
mataram ele, lhe venceram ele. Mas o outro venceu a morte. Ele foi vencido pela morte. Os dois. E olhar o poder que eles carregaram, os dois. Um é Moisés, outro é Jesus. Hã? E tendes alguém agora vivendo na terra com dois poderes. Daqui a 15 minutos o segundo poder vai cair. Sensação de 40 graus aqui em Canoas, Rio Grande do Sul. Fica mesmo 40 graus para os pecadores. Mas aqui, sensação de abaixo de 40 graus. Ouviu, Youssef? Deixa os feiticeiros chamarem. De André, Pai do Senhor, amado mestre, já tentei mandar este testemunho 2 vezes, mas penso que não tem chegado. Vivi o meu primeiro testemunho do poder do meu mata-bruxo no diálogo com um jovem. Ele olhava e tão logo desviava o olhar do meu peito até que se encheu de coragem e me questionou: Cota, o que é isso que carregas no peito? E é mais do meu mestre, o fundador da minha igreja. Respondi-lhe: e por isso que o povo anda a sofrer, Cota. Esses guetas vêm para aqui com as suas igrejas, enganam, faturam, basam, baleados, e o povo sempre no sofrimento. Você próprio é um exemplo, Cota. Vamos com calma, puto, disse-lhe. A quem gueta estás a se referir? Um deles é este no teu peito. Não, no meu peito carrego um bumbo. Um bumbo, Cota. E como é que estou a ver um branco? Respondi-lhe: é um preto, o profeta Elias, fundador da igreja, natural de Malcola. O que é, Cota? É do Luís? Sim, falei, mas eu continuo a ver um branco. Sim, é o poder que carrega o nome e a imagem do homem. Respondi. Não, essa mensagem já vimos, ó, D'André. Já foi lida outro dia. D'André. Guetta. É um bumbo. Esse não é gueta, não, é um bumbo. Ai, Jesus. Mulher curada de dor do estômago. Será que a Lorena entendesse a mesma mensagem que você reenviaste? O que ele estava falando? Gueta, um bumbo. Vai com calma, Cota. Não, dengue. Esse guetas. Nem eu já teria ouvido essa palavra. Já ouvi dembumbo, mas pela primeira vez eu ouvi gueta aqui. Não, esse é um bumbo. De Coca-Cola. Cota. Não é gueta, não? Não, é um bumbo. Mas eu estou a ver um gueta. E ele falou: não, é o poder que ele carrega. Alguém disse: o homem mais poderoso da terra. E eu disse: eu ainda estou à busca do dia do meu poder. Guetta, não, já ouvi falar de pula. Pula sim. Agora, gueta. Olha, Lorena, eu sinceramente não estava a entender, pai. Sou um bumbo. Guetta. Engueta ou Engenda? Não, Engueta. Ó, Valentim. Engenda? Engueta, que eu vi aí. Incrível, pai. A vizinha estava com som no volume muito alto. Aí eu falei o decreto, daqui a pouco a mulher dá um grito e o som parou. Depois ela ligou o som bem baixinho, que mal dá para ouvir. Isso é muito forte, ó, Antônio. Guetta. Nunca ouvi isso.
Eu só ouvi os pulas. Aí tem um pula. Esses angolanos também, pá. Um bumbo. Um pula. Estou a ver um gueta e o cota está a dizer que é um bumbo. Como é que eu estou a ver um gueta aí? Não é o poder que ele carrega. Hoje a feiticeira estava entregando panfletos dela. Quando me entregou um, lhes mandei o decreto e ficou perturbado. Tá ligado? Mas logo nos encontramos